E muito boa noite, cá estamos nós, mais um programa Basta Crer e hoje temos a rubrica Hora da Família, é isso mesmo. E antes que nós começamos a falar mais, quero mencionar que nós temos dois números de telefones. A primeira é o WhatsApp, mais 351 912 895 é o WhatsApp, e outra é o SOS, que é uma linha fixa, é mais 351 211 908990. Então, você liga para lá, faz o seu pedido de oração, porque no final eu vou orar para si. Se você tem um testemunho, manda também esse testemunho. Se você tem alguma pergunta, onde é que fica uma igreja Maná mais perto de si, como que você pode marcar uma consulta pastoral, qualquer outra pergunta você pode fazer a nós. Temos esses dois números que nós vamos a passar durante algum tempo do programa, durante as lições já não, mas os outros tempos vamos passar. Entretanto, vamos agora começar com uma música para alegrar o nosso coração, então você vai ficar de pé e vamos nos celebrar! Vamos lá! Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Nesta noite vamos celebrar. Celebrai, Cristo, celebrai. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Cristo vive. Jesus vive. Nesta noite, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Nesta noite vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Jesus vive, Jesus vive, oh, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos dançar, vamos dançar. Hoje é domingo, dia de festa, vamos dançar, vamos dançar. Lá em casa vamos todos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Já ressurgiu o Salvador. É isso mesmo. Agora, eu estou a pensar que estou aqui muito sozinha, então eu vou buscar alguém. Temos aqui ao nosso lado... Então, por que que vem? Eu ia buscar alguém. eu ia buscar. Ok. Calma. Temos aqui este grupo todo. Temos aqui este grupo maravilhoso todo. E todas elas estão preparadas. Temos aqui o David, está preparada? O Daniel? Sim, senhora. A Marieta? A Cláudia? E o Sandro? Preparada? E a Estela? Estou preparada. Ok, então pode sentar. Não. Vem. Vem a Estela. Então, já está aqui, Boa né? noite, Sim, tudo boa bem? noite. Tudo Tudo bem, bem? né? Pronto, é? Tem um pouquinho de batom aqui Pronto. Já nas está. unhas. Sim. Já está. Quer um espelho? Não, obrigada, já tudo. está. Tá tudo Ninguém bem. reparou. Sim, é isso mesmo. Então, nós vamos ter a nossa convenção de fé. Dia 16 de agosto, nós já estamos aqui na expectativa para essa grande festa. É isso. O que é que vai acontecer? Com Qual é o certeza. tema? É mente de campeão. É. E, principalmente, nós vamos ter o recado de Deus, como é esperado, né, para todos nós. Eu acho que essa é a nossa grande expectativa de receber, em primeiro lugar, o recado de Deus para as nossas vidas, né? Sim, então a pessoa tem que estar preparada mesmo. Então, isso não é apenas um slogan, temos que estar preparada, mas é mesmo para a pessoa vir preparada para receber. Para não chegar aqui, ok, o que é que está a acontecer, mas já preparada para receber. Então, o que é que nós vamos ver um clipe? Muito bom, muito Pode bom. ser, né? Vamos ver. Ok, vamos ver.
então marca essas datas. Convenção de fé vai ser mesmo muito, muito bom. Entretanto, na preparação também estamos com o relógio de oração, que na verdade tem 2 fases, né? Sim. E como é que está agora? E agora a gente começa daqui a uns dias, né? Dia 26 de julho, começamos a segunda fase para todos estarmos envolvidos na mesma fé, na mesma concordância para a convenção de fé. Por que é tão importante o relógio de oração? Porque a oração pode muito em seus efeitos, a Bíblia fala, né? E quando nós oramos, coisas, não é no mundo natural, mas é no mundo sobrenatural, acontecem mesmo. E quando nós como igreja estamos em concordância, levantando os braços do nosso apóstolo, mas nós como igreja estamos nessa concordância, a unção de Deus que despedaça todo o jugo do diabo é presente e será presente na nossa convenção de fé. É isso, né? Entretanto, toda a gente pode fazer parte disso, mesmo se você dizer, então só agora estou-me a lembrar, esqueci-me, até o último dia você pode fazer parte deste relógio de oração. Agora não fica à espera até o último dia. Se você ainda não inscreveu, então inscreve-se ainda hoje. Vamos entretanto ver o clipe, porque vai mostrando como é que você pode fazer as coisas. Vamos ver então. Convenção de Fé 2021. Prepare-se. 40 dias de comunhão com Deus e de intercessões com toda oração e súplica no Espírito. Ao fim desses 40 dias, estás com 100% da carga máxima das bênçãos para viver o melhor desta convenção de fé. Prepare-se no canal Lutar até Vencer 24 horas por dia ou numa igreja local. Aponte já as datas. Primeiro estágio, de 28 de junho a 18 de julho. E segundo estágio, de 26 de julho a 14 de agosto. Inscreva-se em bastacrer.com. Você faz parte do Exército de Deus. Então, muito importante este relógio de oração. Agora, a editora também tem algumas novidades, coisas que acontecem, né? O que é que a pessoa pode vir arranjar na editora? No nosso espaço Curiacos Editora, nós temos muitos materiais para ajudar você a encher o teu coração de fé. Inclusive música, filmes, livros. E agora, véspera da convenção, aconselho você sempre entrar no site, porque certamente vai ter muitas novidades de t-shirts e outros materiais também para você poder adquirir. Agora, os t-shirts não vão ser digitais, é só uma lembrança. Né? É só para lembrar que isso não... Tem que ir mesmo à convenção. Exatamente. Pronto. Não é dizer mas pelo menos dá, gira, não. Dá para ver as cores, dá para ver as artes, Sim, você vai já fazer a sua escolha. Entretanto, também temos um álbum, Piano Worship, né? O que é que isto é? Nós temos na nossa editora Curiacos vários volumes de musicais, no caso, e é um instrumental, sim, né? De músicas do nosso inário e músicas muito bonitas da Curiacos Music, numa versão piano. Sim, e na verdade isto é muito bom porque às vezes a pessoa imagina que você tem uma loja, então quer pôr alguma música ambiente, mas também não quer, tem que ser ambiente mesmo. Então você põe esta música e esta música não é uma música qualquer. As nossas músicas, né, são músicas de Deus, né? Então a unção de Deus está lá presente. Então isso vai fazer que, por exemplo, imagina você tem uma cabeleireira, né? Então isso faz que a sua loja se enche com a presença de Deus. Onde Deus está tudo de bom. Atrai os clientes, as pessoas que entram são contentes, são felizes, tudo funciona, ordena a bênção sobre tudo que faça, então é muito bom. E também é bom, mesmo para ter em casa, para a pessoa estar a fazer algumas coisas, ou uma criança não consegue dormir, ou sei lá o quê, ponha lá esta música, porque é uma música com unção de Deus. A bispa estava falando isso, eu estava me lembrando do Davi, que quando ele era atormentado por um espírito mau... Davi não. Ele era o instrumentista, né? O rei. Ele era Saul. o rei Saul, ele era atormentado por um espírito mau, ia lá o Davi e tocava a sua harpa e o espírito mau saía. Isso também acontece com os louvores da nossa igreja. Sim, é mesmo isso. Isto é mesmo uma verdade. Então vamos lá ver este anúncio do álbum de piano. Piano Worship Volume 2. Músicas interpretadas por Rita Carmali.
Disponível em curiacosmusic.com. Então, você assim pode adquirir isso. Entretanto, nós também temos o cinema e esse fim de semana passou já a segunda parte, né? Sim, um segundo episódio. Sim, está sendo muito bom, né? Está sendo muito bom e a gente assiste um, já quer assistir o outro. Sim. Então é assim. Sim, entretanto, agora que já vimos os dois, nós queremos ver o três, né? Queremos ver o terceiro episódio. Queremos ver o terceiro episódio. Então, temos um clipe, um teaser que fala, mostra um pouquinho. Vamos então ver. A medicina às vezes não tem resposta para tudo. Doutor Mário! Socorro! Doutor Mário! Espera, a mãe foi para o hospital. O quê? Ela convulsionou. Tem que correr bem, mas falta garantir o mais importante. Para a tua família fiz o que tu não foste capaz de fazer. A mãe está muito mal, sim. Lara, parou! A mãe está sempre por culpa tua, pai. O que é que disseste? Acreditas em Deus? Estraga sempre tudo! Está calado. Isto é só o primeiro aviso. Está a ficar assim. Tá, tem um suspense Sim, no ar. É, começou muito pacífico, né? Sim, O primeiro episódio foi muito pacífico. sim. Entretanto, está a entrar em muito... Já estou a entender, porque lá em cima direito estava uma coisa mais doce. Ah, sim. Sim. Isso quer dizer o quê? É porque dá aquele friozinho na barriga. Não, estava mais doce. O pessoal viu o filme, lá em cima está um Ah, moscazinho. são as classificações, Sim, né? porque é de que esta idade. classificação? Ele de fica a pensar idade. porque é que está mais doce. Ah, ok. Por quê? Por quê? Porque... Pois, Então tem que responder. não sei, não tenho a resposta para tudo. Sim, eu não tenho resposta para isso. Vamos saber, vamos Sim, saber. Vamos saber. Alguém que sabe. Quem que sabe? Chega aqui. David. Foi. David está preparado, ele disse que ele está preparado. Vamos chamar o David. O David sabe o que é. Já chega o David, já tem microfone, já comecei lá a falar. Ele vai olhar para esta câmara, não sei qual, mas pronto, ele sabe o que é que tem que fazer. Então, muito boa noite. Boa noite. Sim, tudo bem, né? Está tudo bem? Está tudo bem. Então, explica lá o que é esta coisa, porque eu vi no filme lá. À direita tem lá esta coisinha de 12. Isso é sinalética a dizer que é para mais de 12 anos. Mas porquê? Pode ser cenas fortes, Cenas fortes. que se calhar para uma criança não é assim tão bom. Talvez não consiga dormir. Qualquer coisa Pois, se assim. calhar. É isso? Mais alguém tem mais alguma explicação? Então, essa partida 12. A sua filha está a assistir? Bispa assistiu, Sim. reconheceu cada ator do filme. Ela ia Ok. dizendo o nome não da personagem, mas Sim. do ator em si. Sim. Foi muito divertido. Foi. Pronto, então ela pode assistir. Por enquanto, não sei se ela Sim, pode sim. assistir a terceira. Vamos ver. Pronto, é isso mesmo. Então, muito bom isso. Então, a próxima vai ser dia 24 e 25 de julho, né? Fim de semana que vem. Mostrou aqui os horários, né? É no Após o sábado, Basta Crer. sábado às 11 horas da noite. Domingo às 15 horas. É isso mesmo. Entretanto, nós também temos mensagens do apóstolo no YouTube, sabia? Sim, eu sabia. Temos várias mensagens específicas, é até separada por playlists, se você quiser algo mais específico e direcionado. Inclusive, tem até as convenções passadas também, que você pode ir lá e Sim. assistir. Então, tem muitas mensagens e muitas coisas boas para você acessar e também partilhar. É isso mesmo. Entretanto, nós também temos um clipe que mostra como é que a pessoa chega lá e onde é que tem que ir. Então, vamos lá ver. Temos novas mensagens no canal do YouTube do Apóstolo Jorge Tadeu. Novos recados e ensinamentos de Deus. O eu não é assim tão forte. Devemos ser fortes do Senhor. E na força do poder de Deus. Ou seja, devemos procurar. No canal, clique na lista de reprodução e escolha um tema como Atitudes, Guerra Espiritual, As Armas do Espírito, Código de Honra, É Tempo de Semear, A Fé que Vence o Mundo e muito mais. Subscreva o canal e ative as notificações. Acompanhe todas as novidades. Então, fica muito fácil assim. E aí a pessoa também pode escolher o próprio horário, né? Sim. Às vezes a pessoa falha por alguma razão, ou por causa de trabalho, ou então está num dos outros países, que quer dizer, passa numa hora que é complicada. Então, sempre pode ir lá ver ao YouTube e ver essas mensagens. E também porque está especificada por assuntos, né? A pessoa gosta de um certo assunto, então vai vendo
a série toda, né? É isso mesmo, É isso né? mesmo. Pronto. Então, nós nem agradecemos lá o David, ele falou bem, né? Muito bem. Né? Depois, a próxima vez, podemos lhe dar mais do que 1 minuto, né? Ele falou 10 segundos, mas não faz mal, vamos aumentar, né? Ele está muito feliz, já estamos a ver. Pronto. Entretanto, vamos agora para o próximo assunto, que é a ação social. Vamos lá. Ação social, né? Temos isso. Explica um pouquinho o que é que isto é e o que é que nós estamos a fazer na regional onde está a Estela. Ok. Já há muitos anos, a Igreja Maná tem esse trabalho de ajudar o próximo, não só em Portugal, mas em várias nações, inclusive com acordos com governos e essa ajuda humanitária, né? E após a pandemia, tudo se agravou. E o apóstolo decidiu fazer de uma maneira mais organizada essa ajuda. Agora, em Portugal, mais propriamente falando, eu estou lá em Almada, né? Sim. E nós, de uma forma mais organizada, nós estamos fazendo um trabalho juntamente com as juntas de freguesia, distribuindo os alimentos, não só alimentos, mas também a palavra de Deus, através das sementes, ou seja, das doações também que os irmãos da nossa igreja, e não só os irmãos da nossa igreja, trazem até nós, alimentos e roupas e livros. Sim. E nós, junto com as juntas de freguesia, fazemos esse trabalho. Sim, na verdade tem sido um trabalho muito importante e quando entregamos, né, eles estão a continuar a precisar, né, porque a pessoa até pensa, então, mais coisas estão abertas, mas na verdade muitas famílias sofreram com isso, muitas empresas fecharam mesmo, especialmente essas empresas mais pequeninas, que eram só mais familiares, passaram, né, um ano com dificuldade, pronto, conseguiram, mas entrando no segundo ano tem sido muito complicada. Então nós continuamos a fazer isso e hoje nós vamos mostrar algumas fotos que foi feito da igreja de Torres Vedras. Então vamos ver estas fotos. Então diz assim, segue em anexo as fotografias de recolha de bens efetuada pela União de Freguesias de Carvoeira e Camões, das instalações da Igreja Maná de Torres Vedras. O presidente agradeceu o gesto por mensagem enviada ao bispo. Então, vemos aqui, né? Aqui é dentro da igreja, a sala da palavra, vemos aqui. Vou lá buscar as coisas. Então, as comidas todas. Vamos mostrar isto todos os dias porque estamos a fazer isto continuamente. Então, queremos até agradecer aos irmãos, né, que estão sempre trazendo todas as semanas e também outras pessoas que vivem perto de uma igreja que também quer ajudar. Você também pode ajudar e tem feito isso também. Né? É só passando por uma das nossas igrejas e deixando lá o que você assim entender. E depois, em geral, todas as semanas, ou semana sim, semana não, qualquer coisa assim, dependente de como é que a igreja é, nós vamos entregar isto aos juntos de freguesias e vamos assim ajudando. Vou pedir à Estela para orar para as pessoas que estão a ajudar e também para essas pessoas que estão a passar, para que eles tenham encontro com Deus, para que Deus abra o caminho, para que eles saiam desta aflição. Amém. Ó Deus, eu invoco o poder da Tua palavra, que diz que em nenhum outro nome há salvação. E eu declaro que é chegado o reino de Deus em cada família necessitada, em nome de Jesus. E também declaro que Tu és o Deus que supre todas as necessidades de todos aqueles também que têm semeado e ajudado com fé, com alegria e com muito amor a todas essas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito importante isso. Entretanto, vamos agora falar um pouquinho sobre o que é que quer falar? Curiacos Kids ou Curiacos Music? Como a bispa quiser. E o que é que a Estela quer? Bom, então vamos lá para Kids, Curiacos Kids. Kids, porque tem lá um kit em casa. Ela tem um kit em casa. Pronto, é isso. Então, o que é Curiacos Kids e por que é tão importante? Nós temos um site, Curiacos Kids, onde nós temos conteúdo para as nossas crianças. Quer primeiro mostrar o spot e depois falando? Porque aí a pessoa já sabe o que é. Vamos primeiro mostrar o spot. Depois, se está com atenção, ela depois explica.
Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Explica. Você acabou de ver o nosso site Curiacos Kids, onde nós temos muitos desenhos e muitos filmes e muitas reuniões até de igreja infantil para as nossas crianças. Nós encorajamos a todos os pais a acessarem o site e as crianças também assistirem, porque vai ser algo muito bom para as crianças também encherem o coração. E o tempo. Sim. Então, por que é que isto é tão importante? Por que é que não pomos uma coisa qualquer? Quer dizer, é uma criança, então criança amanhã já nem se lembra nada do que é que ele viu ontem. Por que você não põe algo qualquer? Porque o teu filho não é um filho qualquer. Você não está criando um filho qualquer. Você está criando um filho de Deus, um servo de Deus, um indivíduo que vai fazer diferença na sociedade. E essa diferença é Jesus na vida dele. São certos princípios, certas sementes que, nessa idade que ele tem, você precisa de semear, porque a terra é boa, né? Então você só precisa de pôr a semente também que é boa, e nada melhor do que a semente, a palavra de Deus. E também é assim, né? Uma criança ouve tudo, acredita tudo. Não tem filtros. Sim, não tem filtros. Não diz, não, isto é uma brincadeira. Não, isso assim, eu sei melhor. Não, porque ele sabe que ele não sabe. Então, tudo que lhe é falado, tudo que ele ouve, ele acredita tudo como sendo verdades. Então, são essas verdades que entram no coração dele. Então, quer dizer, isso vai influenciar a vida dele, a maneira de pensar, de falar, de fazer as coisas. Então, isso vai sair, né? Se ele está a ouvir isso mais cedo ou mais tarde, isso vai sair da boca dele, o que está no coração. Então, por isso é muito importante isso, né? É isso mesmo. É isso. Então, tanto para a criança como os pais também, porque às vezes os pais já têm tanta coisa para fazer, então às vezes, não, deixa lá ver um tablet qualquer e eles nem vê bem o que é que estão a ver, mas quer dizer, estamos a falar do seu filho, muito importante. Vamos também falar então um pouco sobre Curiacos Music. Curiacos Music, nós também temos um site muito especial de música, né? E lá você pode encontrar músicas de vários gêneros, e lá está, com a palavra de Deus incutida. Sabe que a gente está falando de filmes, a gente está falando de músicas, né? E a palavra de Deus é como se fosse uma fotografia. Porque hoje em dia você pode ver uma fotografia num telemóvel, numa televisão, num computador, impresso, numa moldura. E a palavra de Deus, ela pode ser revelada para alguém através da vida de um filme, através de uma música, através de um programa de televisão, através de um pastor numa igreja. Então, Deus aparece de muitas formas, né? É isso. E a música, que lá está, na Curiacos Music, é uma maneira de Deus aparecer para a vida de uma pessoa. É isso mesmo, né? Então, temos muitos estilos de músicas, né? Nós já mostramos falamos sobre o instrumental, né? De piano, de worship. Então, temos muitas outras coisas também. Isso também é muito bom para evangelizar. A pessoa às vezes pensa, não, pronto, eu já sei isso, eu já sei essas músicas, mas temos de pensar, isso são maneiras de evangelizar. E evangelizar tem que ser uma coisa assim específica. Você não vai dar as coisas de qualquer jeito. Você vai ver, eu quero evangelizar esta pessoa que está a precisar, que tipo de música ele gosta. Ou então não gosta de música nenhuma, antes que eu vou dar um livro, ou vou dar uma mensagem, ou vou dar uma coisa no YouTube. Quer dizer, a pessoa especificamente vai escolher uma coisa que sabe que tem a ver com essa pessoa, ou então com a necessidade que essa pessoa possa ter, pode passar por um problema. Então você aí está trazendo a palavra de Deus numa forma que esta pessoa vai receber. Sim. Porque muitas vezes uma pessoa tem uma barreira e quando falamos, tem aqui um livro da igreja para ti. Não quer saber então. Livro da igreja, não. Agora, quando é uma coisa que ele está com problema, né? Ele está com problema na área financeira, área da família. Então você dá um livro que fala sobre isso, quer dizer, ele de um lado ele está, isto é da igreja, não quer ouvir, mas está lá a solução.
Então ele vai ouvir mesmo, se é só para ver o que é que diz. É mesmo. Entretanto, é aí que ele vai abrir, a pessoa vai abrir o coração e vai ouvindo as palavras de Deus. Então, é muito importante isso. Outra coisa também muito importante são os grupos familiares, né? Com certeza. Sim. Grupo familiar é uma reunião que nós temos na nossa igreja, na verdade é um braço, uma extensão de uma igreja local. Nós temos reuniões na casa de irmãos que gentilmente cedem as suas casas uma vez por semana para nós darmos uma reunião de grupo familiar. Devido à pandemia, muitos grupos familiares estão sendo num formato online. Sim, né? Mas, às vezes misto também, né? Misto, também às vezes, tem, né? Devido a agregados familiares, etc. Mas o importante é o objetivo, o conceito, a essência do grupo familiar, que é de firmar uma pessoa em Jesus, na palavra e na igreja. Uhum. É isso mesmo, é muito importante isso. Entretanto, nós temos uma foto, um vídeo, né? Vídeo da Inglaterra. Inglaterra, né? Sim, ela sabe, ela é da Inglaterra, né? Queremos filmar ela. Vocês querem saber quem está a dizer? Não, ela não quer ser filmada. O produtor disse, não, mas filma a mim, de jeito nenhum. Pronto, ok. Filmamos no mesmo, está ali. Ok, está bem. A Benuísa, então ela vem da Inglaterra, então ela conhece as pessoas desse grupo ou não? Conhece as pessoas? Não. Vamos ver, vamos ver. Boa noite, apóstolo. Boa noite, Bispa Cristel, todos os bispos e família do Basta Crer. Aqui estamos para dar um breve olá. Terminamos um grupo familiar pertencente à Igreja de Kingsbury, Londres, Inglaterra, e gostaríamos de mandar um grande abraço, dizer que aqui continuamos em Jesus e fazendo a nossa chamada, que é de evangelizar, ganhar almas e fazer discípulos. Um grande abraço para si, apóstolo, toda a família do Basta Crer. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, um grande abraço aqui para a Inglaterra. Então, aqui vemos um exemplo, né, de um grupo familiar que é online. Esse cada camarazinha, né? Sim. Então, estão lá pessoas ouvindo e isso foi no final do grupo familiar onde eles fizeram esta gravação. E grupo familiar, na verdade, é muito importante. E não um clubezinha, porque às vezes a pessoa pensa, não, então, essas pessoas já estão juntas tanto tempo, eu não vou me meter lá. Ou às vezes há até pessoas num grupo familiar que quer ficar assim como está, porque está muito bom, se conhece as pessoas e tal. Não, não é um clubezinha. É mesmo para ganhar mais pessoas para Jesus e para ajudar esses novos convertidos que têm muitas perguntas, muitas dúvidas, que não sabem como são as coisas de Deus, para os ensinar e mostrar pela Bíblia a maneira de Deus, como é que Deus fala, né? Porque é lá no grupo familiar que nós ensinamos rudimentos. É verdade. E o mais interessante também, uma das coisas mais interessantes do grupo familiar é que o encontro dessas pessoas não acontece só num dia da semana, numa quarta-feira à noite ou numa terça-feira. É uma amizade durante toda a semana. É muito bom você ter uma pessoa para te empurrar para frente também, para você compartilhar certas coisas e falar e conversar e a linguagem ser a mesma. Imagina, você fala com uma pessoa em inglês, a pessoa te responde em japonês. Que diálogo é esse? Você fala uma linguagem de fé e você tem um amigo que responde numa linguagem que não é uma linguagem de fé. Sim. Mas no grupo familiar você encontra pessoas da mesma língua. Você fala fé, a pessoa fala fé, né? Sim, ou a pessoa vem, né, faz um pedido de oração no final do grupo, está a passar por um problema. Tem e o grupo concordância. ora, eles concordam e depois, pronto, Deus já fez uma coisa, então vai ligando. Olha, Deus já respondeu, já tem a resposta. É então, verdade. toda a gente fica contente e é uma vitória assim, vão ganhando fé, vão ganhando vitórias na vida. Então, esta ligação cria essas novas amizades, que é muito importante. Essa comunhão. Porque às vezes a pessoa está fazendo tudo certo, Sim. mas porque tem as amizades erradas, tudo vai para trás. Sim. Ela quer ir para frente, ela quer remar para frente, mas porque está conversando com as pessoas erradas, está concordando com as pessoas erradas, tudo anda para trás. Então, passe a andar com as pessoas certas também Sim. no grupo familiar. Sim, só dando um exemplo. Imagina a pessoa fez um pedido de oração no grupo familiar. Certo. Deus faz uma coisa, a pessoa está toda contente, tem um testemunho. Fala isto a um amigo que não é crente, essa pessoa vai dizer, não, isto não é nada, isto não acontece, essas coisas não é assim, isto depois volta, isto é coincidência. Então, o que é que isso faz? Isso vai-lhe roubar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, é muito importante que nós temos alguém, né, pessoas que também acredita que estão lá consigo, que concorda, porque aí você vai não apenas ter esta vitória, mas manter esta vitória. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Pronto, vamos, entretanto, agora para o altar de oração.
estou aqui com esta caixa que diz altar de oração. Aqui nós colocamos todos os pedidos de oração que nós recebemos. No final de cada Basta Crer, nós sempre estamos a orar e depois nós colocamos aqui. E você também pode fazer o seu pedido de oração no site. No site Basta Crer também tem lá um item que diz também pedidos de oração. Aí você pode fazer, nem precisa ficar à espera se o programa está a dar ou não, porque nesse momento nós temos as pessoas a atender o telefone. Há pessoas, né, que respondem, você pode ligar, pode fazer o seu pedido, mas através do site pode fazer a qualquer momento, porque todos os dias nós estamos a verificar quem fez um pedido de oração, imprimimos e depois todos os dias nós oramos para esses pedidos de oração. E depois colocamos aqui e vamos orar mais uma vez. E isso que nós vamos fazer para que a unção de Deus entre com mais força, para que a obra que Deus já começou vai continuar e esta pessoa vai obter a vitória 100% em nome de Jesus. Então, vamos agora orar para esses pedidos. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todos esses pedidos de oração diante do teu trono. Todas essas famílias, todos esses casamentos, todas essas pessoas que estão a passar com problemas na área de saúde, na área financeira, qualquer que seja o problema. E em nome de Jesus, todos nós concordamos que Ele já tem a vitória. Em nome de Jesus, Ele declara cura, Ele declara libertação, Ele declara união nos casamentos, nas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E agora, vamos então louvar a Deus. Você fica de pé, vamos todas louvar a Deus do fundo do nosso coração. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome, só no seu nome, há salvação, há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor é uma forte torre. E os justos correm por ela e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre. E os justos correm por ela e eles serão salvos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Por isso, nesta noite, nós celebramos o Rei. Ele é o Senhor. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória, desde agora e para sempre. Hosana! 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 Hosana nas alturas. Hosana ao Rei! Hosana! Hosana nas alturas. Cantemos Hosana! 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 Hosana nas alturas. Hosana! 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 Hosana nas alturas.
Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, com coração de louvor, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Cantemos glória, 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 glória ao Rei dos Reis. Oh, glória, 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 glória ao Rei dos Reis. Mais uma vez, glória, glória, a Ele. Demos glória ao Rei dos Reis. Oh, glória, 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 glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome, com coração de louvor, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos, Senhor, exaltamos teu nome, desde agora e para sempre, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Aleluia! Glória a Deus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Na tua vida, na nossa vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vem com fé, estende a tua mão. Tudo vai mudar e tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver, tu vais ver a mão do Senhor, a mão do Senhor. E a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor, vem cantar esta canção e do coração entregar-lhe o nosso louvor. E tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver, tu vais ver a mão do Senhor, a mão do Senhor. E a seus pés, e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Vamos
Vamos agora começar a falar acerca da família. E o meu título hoje é Começar e Ser Constantemente Constante. Isto tem a ver, quando eu estou a falar de educação dos filhos. Em primeiro lugar, é importante que começamos a educar os nossos filhos. E em segundo lugar, é muito importante ser constantemente constante. Constantemente constante. Agora, a primeira parte é importante. É a parte de começar. Porque, na verdade, há muitos pais que não ligam muito à educação dos filhos. Deixa-se andar. E começa mais a pensar na educação. Quando eu estou a falar de educação, não estou a falar de escola. Estou a falar de educação que se faz os pais aos filhos. Ensinar valores e essas coisas. E muitas vezes os pais pensam, pronto, a partir de uma certa idade, então vamos colocar algumas regras, vamos fazer algumas coisas. Mas, na verdade, um dos segredos é começar o mais cedo possível. Porque quando nós começamos a educar os filhos nos caminhos de Deus o mais cedo possível, então, com o tempo, vai ser mais fácil. Uma pessoa que espera muito, um casal que espera muito, então vai ter problemas no futuro. E vai ser mais difícil educar um filho, começar a colocar certas regras e certas maneiras de falar ou de agir, quando esta criança já tem 6, 7 ou 10 anos. É muito mais complicada. Temos que entender assim, ninguém é bom. Desde Adão e Eva, toda pessoa que nasce com a natureza errada, com o eu lá dentro. Então, se nós deixamos uma criança crescer só, né? Deixamos fazer o que ele quiser. Isto vai dar torto, porque lá dentro está esta natureza errada que está em todos nós. E você diz, mas a criança é tão inocente, é tão coitadinha, é tão gira, tão... Você vê uma escola pré-primária. Crianças bem pequenininhas. São todos amigos? Não. Muitas são mázinhas. Tem algumas crianças que são más, tratam mal, que falam mal, que gritam. São todas querem as suas coisas. Falam mal uns com os outros. Muitas vezes as são muito cruéis. Há crianças tão pequeninas que às vezes tratam tão mal outra criança. E por que que isto é? Né? Tem inveja, há guerrinhas com os irmãos. E estão tão pequeninas e já estão nesta coisa. E a pessoa pensa, mas onde é que eles foram aprender isso? Quem os ensinou a ser assim? De onde que isso vem? Isso vem porque todos nós nascemos com esta natureza dentro de nós. E por isso, nós como pais, nós temos que educar os nossos filhos. Em Provérbios 22:6 diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E aqui diz assim especificamente, nós como pais, nós recebemos a criança, nós recebemos esta criatura maravilhosa que Deus nos dá. E nós temos que instruir, ajudar a criança a entrar nesse caminho que ele deve andar, porque automaticamente não vai lá. Então, é a responsabilidade dos pais de ensinar a criança a entrar nesse caminho que é o caminho de Deus, não apenas falando, mas acima de tudo, viver o exemplo. Sabe, a escola faz o quê? A escola ensina a ler, a matemática, essas coisas assim. Mas os pais ensinam os valores de como viver. E isto é uma coisa que não pode ser delegada. Estamos a falar do seu filho. E você, né, você tem sonhos para o seu filho. Você quer que o seu filho acabe bem na vida, que ele tenha sucesso, que ele se saiba adaptar, que ele se torne num adulto como deve ser. Então, é a nossa responsabilidade, porque Deus dá os filhos aos pais. Em Salmo 127 diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus dá os filhos aos pais. E os pais têm que receber, têm que assumir esta responsabilidade. Não é apenas a criança, pronto, olha, nasceu criança, agora quem vai tomar conta? Temos a avó, temos a tia, temos muita gente da família que gosta muito de bebês. Vamos já delegar esta parte toda. E nós só de vez em quando vamos passear com criança. Não. Ter um filho é
é um trabalho, né, 24 horas por dia e começa, e tem que começar, como eu diz assim, e depois, nesta caminhada que nós temos com o nosso filho, nós temos que ser constantemente constantes. Agora, falando mais sobre educar. O que é educar? Como é que nós temos que educar os nossos filhos? Quais são as áreas que nós temos que incluir? Porque educar, como eu disse, não é esta parte que a escola faz, que é ensinar a ler, a escrever, todas essas coisas, mas tem princípios, tem valores que são muito importantes e este é o papel dos pais que nós ensinamos os nossos filhos neste caminho. Então, vemos aqui a primeira parte, o que é educar os filhos. A primeira parte é amar. Nós temos que amar os nossos filhos. E temos que amar os nossos filhos sem comparar com os irmãos. Sem comparar com aquela vizinha que tem uma criança que, pronto, parece que é tudo perfeito e você tem um filho, pronto, que é mais complicado e depois está sempre a comparar a filha. Pois, estás a fazer errada. Tu devias ser com o teu irmão. Tu devias ser com o teu primo. Isto é a pior coisa. Cada criança é única. Cada criança é diferente. Tem dons e talentos que Deus colocou lá dentro. Então, nós, em primeiro lugar, nós temos que amar o nosso filho tal e qual como aquele é. Não dizendo, pois, tu és muito bom, mas pronto, esta coisa, isto está errada, isto, pronto, não gosto muito disso, pronto. E às vezes os pais, né, às vezes os pais estão tão concentrados em corrigir que só fala quando uma coisa está errada. Só estão a corrigir, só faz esta parte, mas eles não amam e a criança não se sente amada. Sente que ele tem que se provar, sente que ele tem que ser diferente, que a maneira como aquele é não chega, está a ser julgada pela maneira como aquele é, pelos talentos que ele não tem, né? A irmã sabe fazer isto, ele não sabe fazer isso. Então, em primeiro lugar, o mais importante é que nós temos que amar, ele tem que se sentir amado. Como que nós construímos o casamento e nós falamos que é construído. A base é o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional. E com este amor que nós temos que amar os nossos filhos. Eles são dados por Deus, são os nossos frutos. Mesmo essas coisinhas que eles às vezes têm, temos que ver, isto vem de algum lado. Eles são os nossos frutos. Se ele tem esse caráter, esta maneira de ser, esta maneira de fazer, muitas vezes nós nos reconhecemos lá dentro. Ou então pensamos, eu não me reconheço, isso deve ser do meu marido, porque eu não fiz assim. Mas pronto, são os frutos, é o fruto do casal. Então amar é muito importante. Em primeiro lugar, é encorajar, apoiar, é elogiar. Sabe, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E nós temos que usar isso quando nós estamos a educar os nossos filhos. Nós temos que ensinar eles que eles vão conseguir. Que não tudo é fácil, mas eles vão fazer. Se eles caem, levanta, tenta outra vez, eles vão conseguir. Temos que estar ao lado deles, apoiando, dar dentro deles que eles têm que lutar para coisas. As coisas não vêm automaticamente. Se eles não conseguem uma coisa, não é o nosso papel dizendo, pois, tu não tens jeito para isso, vamos fazer outra coisa. Se ele não consegue, vamos ajudar para que ele comece a conseguir fazer isso. Temos que apoiar e ensinar eles, na verdade, para ser persistentes. Mesmo quando falha, não tem problema. Falha, ainda não sabe, mas levanta e continua. Até saber, a pessoa vai aprendendo as coisas. E temos que elogiar. Porque às vezes, como aquele também já disse, né? Às vezes é muito natural que nós, como pais, só falamos quando uma coisa está errada. Quer dizer, não é só com pais, isto é com o ser humano, isto é no meio dos amigos, isto é no meio de um casamento, né? O marido só fala quando a comida está mal, a comida não está bom, mas quando a comida está bom ele não diz nada. Isto é muito natural acontecer. Falamos aos nossos filhos, não dizemos nada, né? Quando tudo está bem, não dizemos nada. Quando uma coisa está mal, somos os primeiros a falar. Isto está errado, isto não se faz. Mas o que é que a criança então está a ouvir? Só quando as coisas estão erradas. Então nós também temos que usar este outro lado, a morte e a vida. Nós temos que falar a vida, temos que os encorajar, temos que mostrar que nós estamos ao lado deles, que eles vão conseguir. Então, sabe, quando nós não os elogiamos, eles estão a precisar disso. Então, se nós nunca dizemos uma coisa boa, então esta criança vai buscar este outro lado. Vai buscar isto dos amigos, sei lá qual é esta influência que você nem quer que a criança tenha esta influência. Então, nós como pais temos que saber que isto é muito importante. Temos que elogiar, falar bem.
Um outro ponto de educar, é ensinar valores, princípios de Deus. Nós temos que instruir os nossos filhos a ouvir a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, que a Bíblia não é uma coisa para domingo, mas é um manual de vida, que nós temos que aplicar na nossa vida. E claro, em primeiro lugar, não é falar, mas é viver, mostrar a eles como é que se faz isso. E uma das coisas que nós vemos, né, há muitos valores que nós temos que ensinar como pais, são valores de Deus. Tem a ver com integridade, gratidão, respeitar, compartilhar, todas essas coisas são coisas muito boas e a pessoa diz, isso são bons valores, mas são valores que vêm de Deus. Deus é assim. Isto é o sistema de Deus, é a maneira de Deus, Deus é assim. Então, quando nós, por exemplo, lemos em Efésios 6, nós lemos assim a palavra do apóstolo Paulo, que ele falou para a família. Entretanto, em Efésios 6, ele fala para os filhos. E diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Um dos valores que nós temos que ensinar é a obediência. É uma coisa crucial e é uma coisa que muitas vezes hoje em dia não é ensinada. Não fala. Não se ensina. Então dá esses problemas na escola porque a criança não obedece em casa, na escola também não obedece e os professores têm um trabalhão porque as crianças não estão a ouvir, não estão a obedecer, não respeitam, falam mal, grita, quer dizer, não tem respeito nenhum. Então dá muito trabalho, na verdade, aos professores. Então, nós temos que ensinar isso. Ensinar que a palavra de Deus diz isso. Então, os nossos filhos têm que aprender a ser obedientes. E quando eles aprendem isso, porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu não acho muito importante, porque eu acho que o meu filho tem que se exprimir, ele tem que aprender as coisas à sua maneira. Mas sabe, nós queremos o bem para o nosso filho. E o bem para o nosso filho começa quando ele anda no caminho de Deus, quando ele põe Deus em primeiro lugar, quando ele aprenda a confiar em Deus, a servir a Deus. É muito fácil a Bíblia se tornar uma religião. Mesmo quando os pais andam com Deus, os pais servem a Deus, né? Estão cheios de fogo de Deus, servir a Deus. Às vezes eles não conseguem transmitir isto aos filhos. E para os filhos isso se torna uma religião. Os meus pais andam na igreja, eles fazem isso. E às vezes os pais não conseguem transmitir isso, não conseguem transmitir que Deus é o nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. E quando nós fazemos os princípios de Deus, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, então nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Então, são princípios que nós temos que ensinar, não apenas falando, porque quando nós apenas falando, aí entra a religião. Porque aí é com o professor que fala, isto é assim. E a pessoa diz, pronto, isto é assim, mas não tem a ver com a minha vida. Agora, quando os pais vivem a palavra de Deus, quando eles servem a Deus, eles andam nos caminhos de Deus, eles fazem as coisas à maneira de Deus, então fica muito mais fácil, né, para a criança entrar neste mesmo caminho onde os pais também andam. Os pais andam assim, vivem assim, então assim os pais ensinam os seus filhos nesse mesmo caminho onde eles também estão a andar. Agora, se eles não fazem nada, eles apenas falam, olha, a Bíblia diz assim, isto é muito bom, vai à igreja. E o pai diz, olha, vai à igreja, mas eu fico aqui em casa. Então, é uma religião. Não é uma maneira de viver, não tem a ver com a minha vida, parece que é uma opção. Mas sabe, é o segredo de ter sucesso. Uma outra coisa também muito importante quando nós falamos sobre educar é a parte de corrigir e disciplinar. Tem a ver com a autoridade, tem a ver com submissão, tem a ver com os paralelos, que quer dizer, são os irmãos dentro de si. A autoridade e submissão é uma coisa muito espiritual. E isto é uma coisa que falha muito hoje em dia. Os pais não assumem a autoridade, os filhos não obedecem, eles não respeitam os irmãos, há uma guerra, confusão, cada um faz o que ele quiser. E quando nós não fazemos as coisas à maneira de Deus, Deus não está lá. Se Deus não está lá o diabo. Quer dizer, as portas estão abertas para os demónios entrar. Então você vai ter uma família, né, cheia de demónios, onde os seus filhos fazem o que quiser, toda má influência. Por quê? Porque não corrige, não disciplina,
não coloca isto a funcionar na sua família. E isto é uma coisa que tem que começar também cedo. Como que eu já disse, tem que começar o mais cedo possível, mais fácil depois fica. Temos que pensar que é uma planta que nasce. Quando nasce uma planta, que ele cresce um pouquinho torto, é muito fácil corrigir. Agora, se nós deixamos crescer a árvore até que ele é grande, ele está torto, de jeito nenhum nós conseguimos endireitar esta árvore, é muito complicada. Então, os nossos filhos Deus nos dá, mas eles vêm com esta natureza errada. Então, nós temos que os corrigir quando eles estão a ir a um caminho que não está certo. Em vez de dizer, pois, o meu filho é assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Você tem que assumir a sua autoridade. Você não quer que o seu filho cresça torto. Então, tem que fazer o quê? Tem que corrigir. Corrigir, às vezes, tem um sentido muito negativo. Mas corrigir é fazer que o seu filho saia do caminho onde que não vai dar sucesso para o caminho certo, onde as coisas vão funcionar. Temos que disciplinar. Disciplinar quando? Quando a criança não está a ouvir, quando ele desobedece, quando ele sabe que tem que fazer assim, mas ele não faz porque ele não quer, ele vem com conversas. Nós temos que fazer isso. E a pessoa diz, eu não gosto muito, mas estamos a falar do futuro do seu filho. É uma coisa muito importante. E há um perigo quando a pessoa não disciplina. E isso acontece, eu já vi isso acontecer, em filhos de crentes até, filhos de pastores. Porque não disciplina o filho, porque, meu filho, pronto, coitadinha, não entende, vamos apenas ter uma conversa, pronto, e eles vão falando, vão explicando, mais para a esquerda, mais para a direita, mas quer dizer, o filho aprende o quê? Quando ele faz uma coisa errada, quando o pai diz uma coisa, a mãe diz uma coisa, e eu não faço, pronto, já sei, eles depois vêm falar. Eles vêm falar, mas não há uma consequência, nada acontece, não há uma disciplina, tudo continua como que estava sempre. Então, o seu filho aprende que não há consequências. E depois não é só isso, mas é um princípio muito espiritual. Quando nós lemos em 1 de Samuel 15, fala sobre o rei Saul. E o rei Saul desobedeceu às instruções de Deus. Entretanto, ele vinha com uma grande conversa. Não, pronto, eu quero fazer sacrifícios a Deus e tudo isso. O profeta diz, olha, tu não fizeste. E ele venha, o quê? Porfiar, ele fez a coisa ao contrário, ele não admitiu. E está lá escrito em 1 Samuel que o rebelião é com o pecado de bruxaria. O porfiar, sempre a falar, porfiar, é o pecado de idolatria. Então, quando nós deixamos o nosso filho porfiar, murmurar, falar contra, fazer coisas ao contrário, ser rebelde, isto não é uma coisa de caráter. Isto é uma coisa que o diabo está a tentar entrar no seu filho. Então, temos que entender, ele está aí a viver num pecado. Então, nós temos que corrigir para que esse demónio não entre. Porque o que é que às vezes vemos? Às vezes vemos filhos do crente, como é que eu já disse, filhos do pastores até, que estão com demónios. Estão com demónios por quê? Porque os pais não corrigem. O filho não obedece, os pais não fazem nada, o que é que acontece? Porta aberta para o demónio entra. E depois você tem um filho que é um horror lá em casa. Quer dizer, faz a vida negra a toda a gente, vida negra lá na escola. Por quê? Porque os pais não assumem a autoridade e não deixaram o demónio entrar. Isso que eles fizeram. Em vez de assumir, dizendo, aqui é ouvir, tu vais respeitar os seus pais, vais respeitar a tua mãe, tu não falas assim, tu vais obedecer. E se a criança não obedece, né? Tem que haver consequências. Alguma coisa tem que acontecer que ele sabe, se ele não obedece, há uma consequência. Porque o resultado do pecado é uma consequência. O resultado do pecado é morte. Se você deixa o seu filho nesses caminhos, você está a deixar ele viver uma vida de pecado. E a pessoa diz, criança não entende. Não entende, pronto, não entende, mas está nesse caminho. Então, se ele está nesse caminho, vai haver uma consequência. No momento você não vai ver, mas depois tem as portas abertas, os demónios vão entrar na vida do seu filho, vai ter uma desgraça na vida dele e no final ele não vai ser salvo nem nada, vai para o inferno. Então, nós como pais temos que entender, todos nós quando nascemos, nós nascemos com a natureza errada, está em todas, está no seu filho que nasce, que é tão queridinha, tão bonitinha, está lá dentro. É o veneno que o diabo colocou logo no início, quando Adão e Eva pecaram, eles abriram a porta e a partir daí, todas, quem nasceram, né? E todos nós nascemos depois de Adão e Eva, todos nós temos isso dentro de nós.
Então, nós temos que entender, mesmo esta criança que está tão bonitinha, tão queridinha, que tem uma sorriso tão bonitinha, está sempre tão simpática, lá dentro está o eu. E nós temos que educar eles no caminho de Deus, porque se nós não educarmos no caminho de Deus, esta criança vai dar para torto, vai ter problemas, os portas vão estar abertos, os demónios vão entrar e o seu filho está ao caminho do inferno. E é uma coisa muito séria. Então, não é uma brincadeira, não é assim uma opção. Pois eu fui educado, pronto, o meu pai sempre me corrigia, pronto, eu quero educar os meus filhos diferentes. É só amor. Não pode ser só amor. Temos que disciplinar, temos que corrigir em amor, claro, né? Temos que fazer isto em amor, mas temos que disciplinar e temos que ser constantemente constantes. E isto é importante que nós entendemos. Temos que começar o mais rápido possível e, em segundo lugar, nós temos que ser constantemente constantes até que o seu filho torne um adulto. E mesmo assim, quando ele já é adulto, quando você como pai vê o seu filho ir para um caminho errado, você fala. Você também fala porque ele está a entrar no caminho que não é de Deus. Então, o papel dos pais, o papel da educação é muito importante. E Deus confia em si. Deus deu os filhos a você. Então, você é capaz. Ninguém é perfeito, todos nós falhamos, mas Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Ele nos vai dar sabedoria e Ele também vai fazer o seguinte, quando nós fazemos as coisas o melhor que nós sabemos, também sabemos que Deus também vai endireitar o nosso caminho mais para a esquerda, mais para a direita, enquanto que é preciso. Mas sempre ponha Deus em primeiro lugar, sempre anda nos caminhos de Deus e Deus depois vai fazer a sua parte. Vamos ouvir uma música. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está a teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar, mas sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Glória a Deus. Muito bonita esta música. Entretanto, nós agora vamos ver um clipe. Mas este clipe é falado ou cantado em francês. Então, antes disso, eu vou então dizer o que é que isto quer dizer. Então, fala assim: Deus veio para nos salvar. Abra o seu coração, deixe-se guiar. Abra os seus olhos, não seja enganado. Acredita em Deus sem duvidar. Deus é a nossa razão de viver e a Ele damos o nosso coração. Devemos honrar a Deus com louvores, com adoração. Não me sinto bem porque estão-me a pedir para decidir, escolher entre Deus e o mundo. Parece que o meu coração está despedaçado. Não me deixe cair, ó Deus. Andar no teu caminho é melhor. Mesmo que às vezes eu falhe, tu estás lá para me levantar.
Deus tem uma mensagem para ti e para mim. Agarra a sua palavra, tem fé. Louva a Deus, não tenha medo, porque Ele sempre nos protege. Com Ele, ninguém nos pode vencer. Então, vamos então agora ver este videoclipe que vem da França e que se chama Les Guidés, pronto, em francês. E você então vai ouvir esta música muito bonita. Vamos ouvir. Laisse-toi guider. Na, 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 na. Dieu est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, laisse-toi guider. Ouvre tes yeux, te laisse pas aveugler. Crois en lui sans jamais douter. Dieu, tu es ma raison. Je t'ai tout le temps dans mes corazones. Je veux t'honorer toi et ta maison avec tes prières et tes louanges. Dieu est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, laisse-toi guider. Ouvre tes yeux, te laisse pas aveugler. Crois en lui sans jamais douter. C'est bizarre, je suis pas bien. Pourquoi on me demande de décider? C'est bizarre, je suis pas bien. On dirait que mon cœur va s'arracher. Dieu est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, laisse-toi guider. Ouvre tes yeux, te laisse pas aveugler. Crois en lui sans jamais douter. Ne me laisse pas tomber. Suivre ton schéma, il n'a rien de mieux. C'est vrai que parfois j'ai failli m'effondrer, mais toi tu étais là pour me relever. Dieu a un message pour toi et moi. Accroche à sa parole et mets ta foi. Dieu a un message pour toi et moi. Accroche à sa parole et mets ta foi. Dieu est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, laisse-toi guider. Ouvre tes yeux, te laisse pas aveugler. Crois en lui sans jamais douter. Louez au Seigneur, n'ayez pas peur, il va nous protéger. Avec lui, personne ne peut nous taire. De suivre son chemin, moi je suis fier. Dieu est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, laisse-toi guider. Ouvre tes yeux, te laisse pas aveugler. Crois en lui sans jamais douter. Dieu est venu pour nous sauver. Ouvre ton cœur, laisse-toi guider. Ouvre tes yeux, te laisse pas aveugler. Crois en lui sans jamais douter. Louez au Seigneur, n'ayez pas peur, il va nous protéger. Avec lui, personne ne peut nous taire. De suivre son chemin, moi je suis fier. Vamos agora falar uma lição que se chama Os Limites Dão Vida. E isto também tem a ver com a educação dos filhos. A importância que nós colocamos limites na educação. Hoje em dia é muito popular educação na liberdade. Cada pessoa faz como quiser, não vamos colocar limites, senão o seu filho não vai crescer, ele não vai descobrir isso, ele fica limitado. Vamos deixar tudo aberto para ele fazer o que ele quiser, para que nós descobrimos onde aquilo é muito bom, etc, etc. Isso parece muito bom, mas na verdade isto é um caminho que leva a desastre.
E hoje em dia nós vemos aqui que as crianças jovens hoje, eles não respeitam ninguém, nada. Eles não honram, eles exigem, eles gastam qualquer coisa, são muito egoístas. E, na verdade, eles andam em maus caminhos e os maus caminhos levam para perdição. Problemas, desgraça, tristeza. O que é que diz em Mateus 7? Em Mateus 7, Jesus falou. Ele falou assim, entrei pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. O que é que nós vemos? Jesus fala aqui que a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas também há esta porta, né, que as pessoas estão a usar, que Jesus fala que a porta não é. Ele diz assim, porque a porta que é larga, a estrada é que é espaçosa, é o quê? É que nós deixamos as crianças fazer o que eles quiserem. Nós não colocamos limites. Então, em vez de ter um caminho que está definido, enquanto andas nesse caminho, tu vais ter o que Jesus promete, vais ter vida, vais ter tudo de bom, vais ter as bênçãos de Deus, Deus vai estar na tua vida, as coisas vão estar bem. Este caminho, porque eles não querem pôr limites, então podes andar como quiser. Não há caminho certo. Vai explorar, vais ver qual é o teu caminho. O que é que acontece? O seu filho não vai andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus, como diz Jesus, é estreito. É uma maneira que tem limites. E esses limites estão lá para a nossa proteção. Porque quem anda nesse caminho, que tem limites, que esse caminho que é estreito, esta pessoa está ao caminho de vida eterna. Agora, este outro caminho que é largo, espaçoso, que parece muito bom, a pessoa pode fazer o que ele quiser, as jovens crianças fazem o que eles acham, o que passa pela cabeça, parece uma coisa muito boa, mas é o caminho o quê? Que é espaçoso, a porta é larga, tudo vale, não há limites, tudo é possível. Jesus diz, esse caminho conduz à perdição. Perdição, problemas, desgraça, tristeza. Porque nós vivemos num mundo onde o diabo está presente. E ele manda aqui nesse mundo. Adão e Eva viraram as costas a Deus, o diabo entrou, ele tomou conta deste mundo. E Deus providenciou uma solução, um caminho. E esse caminho, esta porta é estreita, o caminho é aportado, é a maneira de Deus. Não é a nossa maneira, não é como que nós entendemos o que nós achamos, é a maneira de Deus. E quando nós falamos acerca de educação dos filhos, e mais especificamente que eu agora vou falar sobre os jovens também, nós temos que colocar limites. É muito importante que nós colocamos limites. E claro, há limites para várias idades, né? Temos que saber se nós não colocamos limites, então nós estamos a deixar o nosso filho à toa, sei lá onde que ele vai estar no caminho espaçoso. Ele não vai estar no caminho de Deus. Deus não vai estar lá. Então, o que é que ele vai ter? Vai ter maldição. Todo tipo de problema vai lhe acontecer. E depois os pais choram. O que é que aconteceu? Por que é que meu filho é assim? Eu dei-lhe toda a liberdade. Ele estava sempre ao lado dele. Oh filho, vai para esse caminho largo. Vai para esse caminho espaçoso. É como que tu quiseres. Eu estou ao teu lado. Estou-te a apoiar. Como é que você vai apoiar seu filho se ele está no caminho que não é de Deus? Porque aí você está a apoiar o seu filho a um caminho que leva à perdição, que leva à morte, a problemas. E depois você diz, mas eu amo meu filho, estou sempre lá ao lado, mas você não o colocou no caminho certo. Então, nós temos que colocar limites, e os limites dão o quê? Os limites dão vida. Os limites fazem que os seus filhos andem no caminho de Deus, à maneira de Deus. Então, Deus vai estar com eles vão levar um caminho que leva à vida, onde estão as bênçãos e tudo corre bem, e o seu filho vai ser feliz. Então, como pais, que nós temos que entender isso. Agora, quando uma criança pequenina, né, os limites são, olha, não podes ultrapassar a rua, senão vem um carro, essas coisas todas, na verdade, são os limites da sobrevivência, né? Entretanto, com a idade, os limites vão ser diferentes. Porque já sabe andar, já sabe muitas coisas. Entretanto, nós temos que colocar outro tipo de limites. E isso já tem a ver com as táticas do diabo. Porque o seu
filho já sabe andar. E com a idade, quando ele se torna adolescente, ele quer andar à sua maneira, ele quer explorar, ele quer ir para lá, para esses caminhos todos, ele já sabe andar. Então ele se vai meter no mundo onde está o diabo, onde estão os laços do diabo, os enganos do diabo, onde está o engano da riqueza, o brilho deste mundo, todas estas coisas que estão lá. Então nós, com a idade, nós temos que continuar a pôr limites e esses limites têm que ser diferentes. Agora, especialmente, né, quando uma criança pequenina, quando é bebê, a mãe é muito importante porque ela tem esta paciência, essas coisinhas, e pronto, cai e chora, ela põe um pence, e essas coisinhas todas, ela tem tudo isso. Mas com a idade, especialmente na adolescência, o papel do pai é crucial. Porque no final de contas, o pai é o defensor da sua família. Ele tem que proteger a sua família e ele não pode facilitar. Porque muitas vezes acontece é quando a criança se torna adolescente, as mães parece que já não têm mais paciência. Vão na conversa, parece que já não têm mais paciência, pronto, vamos facilitar. Parece que já está um pouquinho cansada, né, de colocar esses limites, tem que fazer isso, não posso fazer isso, chega. Pronto, ele já sabe, deixa ele andar, deixa ele decidir. Então, as mães muitas vezes começam a facilitar. Agora, não pode facilitar e o papel do pai é crucial. Ele é o líder lá em casa, ele é o pastor, ele é o responsável pela sua família e, especialmente na adolescência, ele não pode facilitar. O que é que acontece quando uma criança se torna um adolescente e depois é uma caminhada, na verdade, ele vai da criança, vai até adulto. E a pessoa às vezes pensa que não, pronto, isso não é nada, pronto, é apenas o corpo que muda. Mas na verdade são mais coisas que mudam. Um lado muda o corpo, mas outro lado também tem a ver com o cérebro. E tem uma parte que vai mudando também, tem a parte emocional, que vai mudando para ser adulto, e também esta parte no cérebro que toma as decisões e que consegue analisar certas situações. E muitas vezes, durante a adolescência, muitas vezes é confuso porque é quase um reset do cérebro. Começa a funcionar diferente. Por causa disso que os pais dizem, já não entendo o meu filho, ele tem reações tão esquisitas, ele toma decisões de qualquer jeito, ele não pensa à frente, ele faz assim certas coisas, porque faz parte da adolescência que o cérebro começa a se tornar adulto, então é um processo. Então a parte emocional vai mais rápido, né? Por causa disso que o jovem quer aventura, quer explorar coisas novas, quer fazer todo tipo de coisas novas, quer saber de tudo de novo. Mas esta outra parte que tem a ver, onde a pessoa toma as decisões, onde a pessoa pensa no futuro, onde a pessoa faz um planeamento, o juízo, né? Esta responsabilidade não está muito, se desenvolve um pouquinho mais tarde. Então os jovens, né? Eles não pensam à frente. Então é muito comum ouvir, né, que se fala aos jovens, por que é que fizeste isso? Pois não sei. Não sei por que é que fez isso. Pois, então isso não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Porque eles não estão a pensar com esta parte do cérebro. Isso, por acaso, é uma coisa interessante, eu só li isso há algum tempo atrás. Até foi interessante, quando eu a primeira vez li isso, eu também estava a gravar uma lição. E quem estava a gravar a lição, que não era ao vivo, era o meu filho, que na época era adolescente. O que é que aconteceu? E eu acho que esta lição nunca foi ouvida. Sabe porquê? Porque eu acho que depois ele, no copiar esta coisa, pronto, não fez a coisa certa, a adolescente esqueceu-se, pus uma outra coisa por cima, e eu estou quase com a ideia que fica sem esta lição. Então é a prova. Agora, vamos outra vez, mas eu lembro, né, porque eu estudei e achei isso muito interessante, que isto é uma verdade, que é uma reset do cérebro. Então temos que entender isso. E por isso, porque eles parecem adultos, já estão com o corpo adulto, parece que eles já deviam saber isso, já têm que tomar decisões como deve ser, já têm que pensar. Mas eles, na mente, no cérebro, isto ainda está meio abaralhado, ainda está a fazer as ligações certas, está a fazer essas mudanças, não está completa ainda. E estão mais virados para a aventura, para descobrir coisas novas, não querem fazer as coisas à maneira do pai, né? Não querem fazer isso, querem descobrir o seu próprio caminho, este caminho muito largo, muito espaçoso. Então aí o pai, ele é o protetor, o defensor da sua família, dos seus filhos, das suas filhas. Ele tem que colocar esses limites. Esses limites têm que ser muito claros. Ele não pode mudar, hoje é uma coisa, amanhã sim, depois já não é. Tem que ser muito claro. E só à medida que estão a ver
que esse jovem se torna mais responsável e já toma decisões que fazem lógica, fazem sentido, não é de qualquer jeito, não é impulsivo, não está virada porque os amigos fazem, ele também faz, ele vai na conversa dos amigos, vão todos juntos. Quer dizer, só essa medida, quando os pais veem que o seu filho já se torna mais responsável, então pode tirando esses limites. Não é que esses limites não continuam a estar lá, mas a criança já consegue ver, entender os limites. E, na verdade, o propósito dos pais colocar limites não é assim tanto para colocar limites, não sais daí, tem que ser a minha maneira, mas é mais, isto é o caminho certo. Aqui dentro desse limite tu vai estar seguro, as coisas vão correr bem. E com a idade, a criança já tem que ver ele mesmo, reconhecer as táticas do diabo, reconhecer os ataques do diabo, como o diabo se usa o brilho deste mundo, o método desse mundo, o sistema desse mundo. Vamos estudar, vamos fazer isso, vamos descobrir estas coisas, vou ter muito dinheiro, eu quero este carro. Tudo isso são ataques do diabo. Então, o colocar limites no meio da adolescência é muito importante e tem como propósito que, à medida que a criança, o jovem, vai entender esses limites, porque é que esses limites estão lá? Porque aqui dentro, à maneira de Deus, a vida, tudo acontece de bom. Aqui fora, há o perigo, o diabo ataca e este caminho vai para a perdição. À medida que ele entende isso, então, os pais já não precisam mais controlar. Porque a criança, né? O jovem ou o jovem adulto, né? Já consegue ele próprio entender como o diabo atua. Então ele já não é impulsivo. Pois eu não é desse caminho, eu não estava a pensar, de repente eu saí do caminho, os meus amigos foram lá, eu também fui para lá, eu nem pensei, nem sei o que é que eu estava a pensar. Enquanto que ele está assim, ele precisa de limites. Ele precisa de limites pela sua segurança. E o pai é o pastor da sua família, ele é o defensor da sua família. Porque se ele não faz esses limites, ninguém vai colocar esses limites. Os amigos não vão colocar, porque os amigos dos seus filhos estão na mesma coisa. Impulsivo, vamos atrás, vamos experimentar uma coisa, vamos fazer isso. Então, o pai tem que entender que o seu papel é crucial. E, na verdade, muitas vezes nós vemos isso. Quando numa família, um casal, o pai não está presente, ou então o pai não assume o seu papel, os filhos andam para todo tipo de caminho. E muitas vezes, né, especialmente as filhas, andam nos caminhos que é uma desgraça. Por quê? Porque o pai não está presente. Agora você diz, pois, já estou com uma família, o meu marido não está, não tem marido, então o que é que eu faço? Então, você ora a Deus e Deus vai lhe dar sabedoria e Deus também vai colocar uma figura pai para a sua família. Ele vai lhe ajudar para que os seus filhos, suas filhas também vão ter este respeito, esta pessoa que está lá presente na sua família, que também vai ajudar os seus filhos para reconhecer, entender porque é que os limites estão lá. Enquanto criança pequenina, nós colocamos os limites, nós não explicamos nada. Não ponha, né? Não atravesse a rua. A pessoa não vai dizer, pois tu não vais fazer isso, sabe? Porque pode vir um carro e depois tu não consegues calcular porque tem a velocidade, eles andam tantos quilómetros a hora, e eles às vezes não olham, eles olham para a direita, para a esquerda. A pessoa não explica. A pessoa segura a mão e diz, não vai sozinha. Não ponha lá a mão na ficha de eletricidade. A pessoa não vai explicar. A pessoa coloca os limites porque é assim. Então, com a adolescência, os pais têm que continuar a colocar limites, mas já não esses limites de qualquer jeito. Já temos que explicar, esse limite está lá por causa disso. Para que o nosso filho comece a entender o porquê das coisas. Para que ele não obedece a ponto de obedecer o meu pai, porque o meu pai diz que eu não posso fazer isso, o pai diz que não, essas coisas. Mas para que ele entenda o propósito desse limite, que é para a nossa vida, para o bem da nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa segurança. Então, isto é muito importante que nós entendamos isso. Como adolescência, né, temos que ensinar, continuar com esses limites, mas vamos explicando o porquê. Para que com o tempo o seu filho vai entender o porquê das coisas e que o diabo, na verdade, tentou entrar na vida dele. O diabo tentou-lhe abanar esta capa do mundo, vai atrás disso, isso vai ser muito bom. Para que ele comece a reconhecer o diabo. Isto é crucial, porque nós estamos nesta vida e esta vida são 2 dias. Mas esta vida vai decidir onde é que nós vamos acabar. Se nós vamos acabar no céu ou no inferno. Se nós vamos acabar com Deus ou então
no inferno. Então, é muito importante. E temos que entender que o diabo, né, ele anda por aí. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, temos que entender isso. E esta fase da adolescência não é que os pais, pronto, ele está nesta fase, quer sair? Não. Temos que saber o que é que está a acontecer, porque é que eles não tomam decisões lógicas, porque é que eles têm essas ideias, porque é que eles são, de repente querem fazer coisas, têm esses impulsos assim, pronto, não pensa. Temos que entender que isto é normal, está a acontecer, ele está neste processo de se tornar um adulto e leva algum tempo. Entretanto, à medida que a pessoa vai ver, ele está a se tornar mais responsável, mais adulto, então podemos lhe dar mais coisas. Podemos lhe deixar ele decidir mesmo, porque ele vai decidir os seus limites, para dizer, mas que tem a ver a maneira de Deus. Não porque o pai disse, mas porque Deus disse. Não é a maneira porque a minha família pensa assim, mas porque a palavra de Deus diz, que é o manual de vida. Então, assim, com esse tempo, né, nós vamos assim ensinar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Então, os limites dão vida. Os limites é uma coisa tremenda. E nós, como pais, nós temos que ser muito constantes. Nós temos que saber a importância disso. Nós não podemos facilitar. Nós não podemos, olha, agora estamos de férias. Essa semana não, estou cansada, cada pessoa faz o que quiser, eu não quero saber, estou cansada, pronto, decida, faz o que quiser. Então, você vai deixar os seus filhos nas suas férias assim, fazer o que quiser, nesse caminho espaçoso, onde está cheio de demónios, onde o diabo está lá para roubar, matar, para destruir, para entrar com álcool, com drogas, com relações, sei lá o quê, todo tipo de coisa. Você não quer isso. Então, como que se vê, não é muito fácil educar os filhos. E é um trabalho mesmo que nós temos que fazer até o final. E temos que entender a importância disso. E por causa disso, né, que nós falamos também já antes, que quando nós instruímos o menino no caminho que deve andar, nesse caminho, quando a pequenina dizemos não vai, não explicamos, mas é assim. Depois, quando ele entra nessas fases, ele não quer fazer as coisas da maneira dele, vamos explicando o porquê das coisas. E quando ele quer fazer uma coisa porque ele não concorda, diz não, eu já expliquei porquê e tu vais fazer a minha maneira. Porque tu não estás a ver as consequências. Porque uma coisa que eles também têm que aprender é que tudo na vida tem consequências. E se eles hoje tomam uma decisão, porque os amigos também fazem, porque têm esta decisão impulsiva, agora querem fazer isso, isto vai ter consequências. E tanto os pais têm que saber isso, como os filhos também têm que saber isso. Tu queres fazer isto, eu já expliquei porquê. Tu não concordas ou queres fazer na mesma tua maneira. Isso vai ter consequências. Por causa disso, eu não vou te deixar. Ah, mas eu não concordo. Pronto, tu és, pronto. Os avós eram assim, os meus amigos podem fazer essas coisas. Olha, eu te amo, eu não quero que tu vais para esse caminho. Eu já te expliquei que é assim. Se tu não concordas e eu não quero saber, eu não vou empurrar o meu filho para a morte. Eu não vou empurrar o meu filho para o pecado. Tu ficas aqui. E só quando nós entendemos que o nosso filho começa a tomar decisões como deve ser, à maneira de Deus, que ele começa a ver que há consequências para tudo e tem que haver consequências. Isso também é uma coisa muito importante também. Na adolescência, quando acontece, quando faz uma coisa, quando não obedece, faz uma coisa errada, tem que haver consequências, para que ele saiba, a vida é assim. Tudo que fazemos na vida tem consequências. E talvez quando é pequenina, pronto, a mãe salva, o pai faz um telefonema, alguém resolve. Mas isso não é a vida. A vida, a pessoa faz uma coisa, há uma consequência. E essa consequência, a pessoa diz, ai, eu não devia ter feito isso. E a pessoa pensa, vamos voltar no tempo. Mas isso não existe. O voltar no tempo não existe. Se nós fazemos uma coisa errada, se nós falamos certas coisas, vai haver consequências. Não dá para nós voltarmos atrás e ter uma segunda oportunidade. Agora vou obedecer, agora vou fazer a tua maneira. Não. O tempo passou, se fizemos uma decisão errada, vai haver esta consequência e temos que viver com esta consequência. Então, resumindo, né, os limites dão vida. E nós, como pais, temos que entender, temos que colocar limites quando são pequeninas, que normalmente nós fazemos, porque tem a ver com a sobrevivência da criança para que ele namora, mas temos que continuar até que ele se torne um adulto. E mesmo quando está nesta fase, que parece que já sabe tudo, ele diz que sabe tudo, ele entende tudo,
Se a pessoa vê, ele não está a tomar as decisões como deve ser, você não vai deixar sozinha. Você fica lá com os limites, para que ele entenda que tudo tem consequências, para que ele entenda que ele quer fazer as coisas à maneira de Deus, para ter vida na vida, para ter sucesso, para que as coisas funcionem. Então, é isso mesmo. Vamos ouvir uma música. Quando estás sozinho, em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Vamos agora falar um pouco sobre a área financeira. Quero aproveitar para dizer que nós temos este livro, Finanças. Também temos este livro, que eu não mencionei, Família debaixo do Fogo, onde que também ensina muitas coisas que têm a ver com a família. Mas agora estou a falar mais sobre a área financeira. E fé vem para ouvir. Então, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se eu quero ter fé para a área financeira, eu tenho que ouvir a palavra de Deus que fala sobre este assunto. Então, nesse livro fala sobre isso. Então, o meu conselho é que você arranje esse livro. Hoje eu quero falar um pouco sobre a 1 de Reis 17, que fala sobre uma viúva. Então, ela estava com problemas. Ela estava com grandes problemas. Porque Deus mandou lá a profeta, que foi para lá. Entretanto, ele pediu a esta mulher, olha, dá-me um pouquinho de água. Entretanto, ela foi buscar a água. Entretanto, depois, ele falou em 1 de Reis 17:11, e indo ele buscá-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão. Entretanto, ela diz assim, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava com um grande problema. Ela não tinha mais nada. Ela tinha pouquinha farinha, pouquinho azeite. Ela ia fazer um bolo. Um bolo, ela ia comer, ela mais o filho, e depois não tinha mais esperança, não tinha mais solução. Ela ia morrer. Ela dizia, depois morremos. Comamos e morramos. Este é o nosso caminho, não vejo solução, não há caminho. Entretanto, de certeza que ela clamou a Deus. E Deus enviou a profeta à casa dela. Então, no momento que ela falou que ela tinha este problema, qual era o plano dela, qual era o futuro dela, Elias, o profeta, falou-lhe assim, não temas, vai conforme a tua palavra. Porém, faça disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, de Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite de botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, Elias ali, ele falou o quê? A palavra de Deus. Ele falou as instruções de Deus. As instruções de Deus não tinham lógica, porque ele estava a dizer assim, faça mesmo esse bolo, mas antes disso, faça primeiro um bolo para mim. Primeiro para mim. E depois o que vai acontecer é isso. A farinha não vai acabar e o azeite também não vai faltar. Vais ter tudo, não vai ter problema, não vai te faltar nada.
Só tem que fazer assim. Faça primeiro um bolo para mim. E se faz para mim, isso vai acontecer. É a palavra de Deus. Deus usou-se de profeta para dar uma ministração a essa mulher. E, na verdade, o que Deus estava a fazer é o seguinte, que ela dava, de pobreza que ela tinha, do pouco que ela tinha, que ela dava primeiro a Deus. Ela dava a profeta. É como que dar a Deus. Por quê? Porque tudo no reino de Deus é com um homem que semeia. Semeia, e depois vai crescer e vai dar fruto. Então, ela tinha que dar alguma coisa. Para ela vencer, para ela obter uma colheita, para ela ter uma solução para o problema dela, ela teve que primeiro dar, semear, dar alguma coisa que era dela. Isto é uma grande lição. Isto é o sistema de Deus. Jesus falou, tudo no reino de Deus é assim. Funciona com sementes. Então, isto é o sistema de Deus. Então, quando nós falamos acerca da área financeira, o sistema é igual. Talvez você está a passar por problemas na área financeira. E você diz, eu não tenho mais nada, só tenho isto. Dá para fazer as compras, vou comprar isto, amanhã vou fazer essas compras e acabou-se. Não há mais nada, não tem esperança. Então, se isto era no lugar de Elias, Elias dizia o quê? A palavra de Deus. É isso que eu vou dizer. O que é fazer então? Dai primeiro alguma coisa a Deus. Daquele pouco que tem, que você olha e pensa, isto é o meu limite, isto é o meu final, eu não tenho mais esperança, só tenho isso. Pega em alguma coisa disso, do pouco que você tem, dá isso nas mãos de Deus. E Deus vai fazer a sua parte. Como que ele prometeu à viúva que ele ia fazer, que a farinha não se ia acabar, o azeite não ia faltar, é isso que vai acontecer. Quando nós damos a Deus alguma coisa que é nossa, nós damos a Deus, Deus vai fazer a sua parte. Isto é uma lei que Deus não apenas instituiu por causa desta viúva. Isto é o sistema de Deus. É assim que Deus funciona. Jesus falou que tudo no reino de Deus é assim. Não é apenas aqui. É para todos nós, em toda parte do mundo, qualquer momento da nossa vida. Quando nós estamos com a falta, então dá a Deus. É uma semente que você dá nas mãos de Deus. E Deus vai fazer a sua parte. O que é que aconteceu? Foi mesmo isso. Foi ela fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, do botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor. Então Deus sempre faz a sua parte. Vamos mostrar uma placa que diz como você pode semear enquanto nós ouvimos uma música que é uma palavra de fé. A palavra da fé está junto de ti, juntinha à tua boca. Assim nos tempos duros fala fé e não problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Então agora quero orar. Se você tomou essa decisão de semear, eu quero orar para si. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas que tomaram essa decisão de praticar a tua palavra, de dar uma semente nas tuas mãos. Eu trago diante do teu trono e eu sei, ó Deus, que tu és fiel à sua palavra. E em nome de Jesus eu ordeno esta multiplicação e todas essas sementes semeadas vão produzir fruto, uma grande colheita nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a
Deus é um Deus de milagres, quer dizer, o impossível. Quando nós estamos com um problema, em qualquer área da nossa vida, nós temos recebido um monte de pedidos de oração e você pode continuar a fazer esses pedidos de oração, porque nós vamos orar para si. E você vai ver Deus a entrar na sua vida. Agora, é um conselho que eu quero fazer. Se você está com um problema na área da saúde, então arranja esse livro que fala sobre a saúde, para que a pessoa saiba qual é a vontade de Deus e qual é o sistema de Deus. A mesma coisa quando está com outro tipo de problema na família, na área financeira, arranja, né, um livro que fala sobre estes assuntos, para que nós sabemos o que é que Deus diz, o que é que Deus promete, qual é a solução que Deus tem preparada para si. Porque Deus tem uma solução para a sua vida. Ele quer que você saia deste problema. Ele quer que você tenha uma família feliz, que você tenha um casamento unido, que os seus filhos andem nos bons caminhos. Esta é a vontade de Deus. E pode ser que nós precisamos mesmo um milagre de Deus para isso, porque nós já não vemos o que é que podemos fazer. Já não temos esperança, a coisa está muito mal. Mas sabe, quando Deus entra, Deus entra. E Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que abre o mar vermelho. Deus é o Deus, quando Ele entra, né, os demónios têm que sair. Todo este desentendimento, esta confusão, essas influências, isto tudo tem que cair para a terra. Então, isto é que vai acontecer. Eu quero que você está com um problema, né? Nós temos aqui montes de problemas, pessoas, né? Pessoas por causa de saúde. Temos a Fátima, temos o João, a Aida, a Francelina. Temos pessoas que precisam de libertação, a Linda. Outra pessoa também, Armando. Tem pessoas que também pedem pela vida sentimental, financeira, espiritual. Outra está com ataques de bruxaria. Outra também por causa da família, pede oração pela família, pelo casamento. Outra também, quer dizer, quando é família, a pessoa não explica muito bem porque precisa mesmo que Deus entre, já não vê esta esperança. Mas sabe, eu vou pedir a grupo cantar esta música. Eu quero que você fala com Deus, diga a Deus o que é que você está a passar, qual é o seu problema. Se você fez pedir oração ou não, mas fala com Deus. Diga a Deus o que é que lhe preocupa, qual é a área na sua vida que faz que não está a dormir. Fala com Deus. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em meu coração. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em meu coração. Rios de água viva brotam do meu ser quando ando no Espírito e faço o teu querer, a tua vontade arde com fervor e tudo que eu desejo é servir-te. Glória a Deus. Sabe, eu já vou orar para si, mas também quero dizer o seguinte, se você está com um problema no seu casamento, na sua família, eu vou orar e Deus vai entrar e vai fazer o impossível, mas também o meu conselho é que você também liga para marcar uma consulta pastoral. Porque como que você está hoje, né, é um resultado de certas maneiras como vocês estão a viver, como estão a falar. Há muitos fatores, não é uma coisa muito simples, porque estamos a falar um conjunto de pessoas, não é fácil. E sabe, numa consulta pastoral, você pode ir falando, pode explicando, e o pastor, né, vai ouvindo você, e você pode fazer uma consulta destas, ou numa das nossas igrejas, ou até online. Pode ligar para nós, se você quiser, para marcar.
e isto não custa nada, né? O propósito é que nós chegamos à origem dos problemas. O que é que está errado? Por que é que você chegou onde que está? Para que você não receba apenas uma oração e Deus entra e resolve esse problema, mas depois amanhã vem outro problema. Porque às vezes nós não sabemos como construir a nossa família, o nosso casamento. Porque isso não é uma coisa que se ensina. Muitas pessoas pensam, se casa e já está, tem filhos e pronto, já está. Mas estamos a falar de pessoas e casamento não acontece, é uma coisa que nós construímos dia após dia. A educação dos filhos também é uma coisa muito comprida também. Eles nascem e aí começa esse trabalho e vai muitos anos. Não é assim fácil, porque também nós vivemos num mundo que não vive à maneira de Deus. E para nós termos sucesso, temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Por isso, né, se você está com problema na família, ou uma outra área que é muito problemática, tem muitas dúvidas, então liga para nós. Liga para nós e nós fazemos este acompanhamento, fazemos estas consultas pastorais e assim Deus vai resolver esta área da sua vida e também vai fazer que você comece a mudar a sua maneira de viver, vivendo mais a maneira de Deus. E aí Deus, né, vai conseguir fazer mais coisas e você vai começar uma caminhada onde que as coisas vão correr bem. Entretanto, eu quero agora orar para todas essas pessoas que estão com problemas. E se este é o seu caso, aqui é que você baixa a sua cabeça, que você feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas, todas essas famílias diante do teu trono. Tu és o Deus do impossível e tu sabes o que é que cada um deles está a passar. Algumas coisas não têm esperança, seja de família, seja de saúde. Há áreas de documentos, na área de finanças, pessoas que precisam da libertação. E parece que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu peço agora, Espírito Santo, que tu agora mesmo derramas a tua unção, o teu poder sobrenatural, que tu agora mesmo entres nessas famílias, nesses casamentos, nesses filhos, nessas pessoas que estão doentes, para trazer saúde, para trazer libertação, para trazer sucesso, para trazer tudo aquilo que é preciso, para trazer paz, união, alegria, o teu poder sobrenatural. Você que está a ouvir, diga assim, obrigado, Jesus. Eu recebo agora o teu poder sobrenatural para a minha vida. Eu recebo agora a solução para o meu problema. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sabe, Deus entrou na sua vida. Talvez você sentiu uma coisa, talvez não. Mas isto não tem nada a ver. Não é pelos sentimentos. Nós oramos e Deus diz na sua palavra que Ele confirma. O Espírito Santo confirma. Ele é que vai convencer. Ele entra na sua vida. É isso que está a fazer. Agora, porque tudo funciona como uma semente, então é como que você recebeu uma semente que vai crescer. Então, a partir de agora, o que é que você faz? Nós até temos esse livro que diz várias coisas. E diz várias coisas. A primeira coisa diz que tem que acreditar que Deus entrou na sua vida. Se você está doente, você acredita que Deus entra no seu corpo. Que esta doença está a começar a secar pela raiz. Você recebeu a saúde em tipo semente, mas isso vai crescer. Se você recebeu para a sua família, então acredita que Deus, a partir de agora, está presente na sua família. Ele vai começar a influenciar a sua família. O seu casamento vai mudar. A sua família vai mudar para melhor, porque Deus entrou. Por quê? Porque você recebeu, você pediu Deus para entrar. Então Deus entra. Então, em primeiro lugar, acredita que Deus já está. Em segundo lugar, o que é que tem que fazer? É louvar a Deus. Sabe, louvar a Deus nós comparamos com regar uma semente. E talvez você diz, eu não tenho jeito para louvar a Deus. Arranje uma das nossas músicas. Põe isto e louva em conjunto. Agora você não vai dizer, te louvo a Deus, porque eu vou ser curada, eu vou ter uma família como deve ser, casamento feliz. Você já recebeu. Então o seu louvor tem que ser diferente. Você tem que dizer, obrigado Jesus, porque eu já tenho uma família feliz. O meu casamento, nós somos felizes. Há paz, há alegria no nosso casamento, na nossa família. E ao mesmo tempo você vai
vai imaginar isto acontecer. Em vez de olhar para seus filhos e logo começar a julgar, dizer, está errado, isso não está bom, está muito mal, você começa a olhar para os seus filhos, para o seu marido, a sua esposa, como que Deus olha. Ninguém é perfeito. Todos nós falhamos. Mas você olha para seus filhos, para seu marido, e você vê o que Deus vê. Deus entrou, Deus vai entrar, Deus vai fazer o impossível. E depois, então, começa a usar os sistemas de Deus, de falar, certo? Começa a dizer, o meu marido é o melhor deste mundo. Os meus filhos, eles andam bem, andam no caminho de Deus, são obedientes, respeitam as pessoas, eles andam bem. Você começa a falar isso, a imaginar isso. Essas são leis espirituais que funcionam. E nós temos que fazer o quê? Temos que colocar em prática. Temos que fazer isso. E quando nós fazemos isso, sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a ver o fruto a crescer. Você vai começar a ver. De repente, o seu filho tem outras reações. O seu marido, a sua esposa, faz coisas já diferentes. Alguma coisa mudou. E você aí vê que o princípio já está. Agora, a partir daí, você vai continuar. Não apenas acreditar, mas também lendo, estudando, sabendo o que é que Deus diz acerca deste assunto. Não é só as outras pessoas que têm que mudar. Não é só os seus filhos. Talvez você também. Porque como é que você fala? Como é que você trata os seus filhos? Como é que você educa os seus filhos? Como é que faz a sua parte? Então, ao mesmo tempo que a pessoa recebeu, também temos que encher o nosso coração, sabendo o que Deus fala acerca deste assunto. Porque assim, então, nós vamos obter o que Deus tem para nós. Amém? Entretanto, eu agora quero falar um outro assunto que tem a ver com a salvação. Vamos ver esse clipe que fala Encontro com Deus. Quero agora falar um assunto muito importante, que é a nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou Jesus. O mundo não quis saber de Deus. Eles viraram as costas a Deus, desobedeceram. Mas Deus amou o mundo. Deus amou você. Você talvez diz, mas eu fiz tanta coisa errada. Deus não deve gostar de mim. Deus ama você. E Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho Jesus, que veio a esta terra. E Jesus, quando Ele veio a esta cruz, Ele foi à cruz, foi lá que Ele sofreu, pagou o preço pela nossa salvação. Ele não tinha pecado nenhum, mas Ele tomou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. E sabe, depois fala assim, que todo aquele que acredita naquilo que Jesus fez e que recebe Jesus no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador, então esta pessoa é salva. É salva, se torna um filho de Deus. Faz que esta pessoa se torne uma nova criatura, onde Deus vai estar presente, onde a pessoa fica liberta desse mundo e todos estes agarros do diabo. A pessoa começa uma nova vida. Se você diz, eu quero fazer esta oração onde você recebe Jesus, para que você tenha certeza da sua salvação, então eu agora mesmo vou fazer esta oração consigo. Feche os seus olhos e fala esta oração. Diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu pequei, eu falhei, eu peço perdão e eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado que a partir de agora eu estou salvo. Ajude-me. Guia a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez esta oração, eu quero pedir que você ligue para nós, para que nós podemos lhe ajudar, para que nós podemos lhe dar mais alguns conselhos. Já quero dar 2 conselhos. Primeiro é que arranje a Bíblia. A Bíblia é manual de vida. Este é o caminho. Aqui está o caminho estreito. Este caminho que é estreito, mas que leva à vida, que leva a sucesso, que leva à saúde, a uma família feliz, a todas essas coisas boas que Deus tem para si. Em segundo lugar, que venha a uma das nossas igrejas. Honra a Deus.
Né? A igreja não é apenas igreja, a igreja é a casa de Deus. Então liga para nós para saber onde nós estamos numa igreja e você vai. Se você não tem nada perto, então você assiste através da igreja online. Entretanto, vamos agora acabar este programa Basta Crer com uma música que diz assim: Eu já venceu. O que é isso? Você já venceu. Com Deus, fazendo as coisas da maneira de Deus, você pode cantar: Eu já venci. Não vou vencer, eu já venci. Entretanto, vemo-nos amanhã. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Para terminar, eu já venci.